pessoal! Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre os motivos que às vezes levam as pessoas a fazer mais de uma correção cirúrgica de estrabismo. Então, por que isso acontece? Em primeiro lugar, a gente precisa levar em consideração a variabilidade individual de cada pessoa, né? Então, cada organismo responde de uma maneira à cirurgia que eu faço. É claro que a gente tenta minimizar isso através de uma avaliação pré-operatória adequada. Então, eu faço medidas do tamanho do desvio, eu avalio se o uso de óculos vai interferir ou não no tamanho do desvio, se aquele desvio está variando ao longo do tempo, né? Então, isso tudo vai interferir no meu planejamento cirúrgico e, consequentemente, no meu resultado. Só que às vezes, mesmo com um planejamento cirúrgico adequado, a gente tem resultados que nos surpreendem, mesmo com a experiência que a gente tem, né? O que a gente corrige para cada procedimento que a gente faz. A experiência do cirurgião também é importante, né? No tipo de cirurgia e na quantidade de cirurgia que ele vai fazer. Mas às vezes a gente tem algumas surpresas. Com hipocorreções, então eu pretendo corrigir um tanto de desvio e acabo corrigindo menos do que eu esperava, ou o contrário também pode acontecer, as hipercorreções, em que eu corrijo mais do que eu esperava. Geralmente essas e hipercorreções, elas costumam ser pequenas, não é nada absurdo, a gente tendo um planejamento direitinho, né, o cirurgião experiente, a gente não tem uma coisa absurda a ponto de falar, nossa, não devia ter operado, estava melhor antes, enfim. Quando alguma coisa sai do esperado, a gente pode sim fazer um segundo procedimento para corrigir aquele resultado inicial, né? Ou complementar um resultado que foi menor, né, do que o que a gente esperava. E isso não quer dizer que a cirurgia foi ruim, que o cirurgião foi ruim, são coisas que podem acontecer com qualquer paciente, com qualquer cirurgião. Além dessa variabilidade individual, às vezes a gente já planeja fazer a cirurgia em mais de um procedimento, digamos assim. Então, quando eu tenho desvios mais complexos ou algum desvio em que eu tenho um fator que pode me trazer surpresa, né? Então, por exemplo, reoperações, desvios muito grandes. Algumas vezes a gente planeja já fazer mais de um procedimento. Então, às vezes eu vou fazer um tanto da cirurgia e vou deixar o restante para corrigir no segundo procedimento planejado, tá? Isso também é possível e muitas vezes é necessário que se faça. E também tem aqueles casos em que a pessoa fez uma cirurgia, às vezes na infância ou há muitos anos atrás, mesmo depois de adulto, e aí o desvio recidivou. Então, ficou bem por muitos anos, com um alinhamento satisfatório, mas o desvio volta depois de algum tempo. Isso também é relativamente comum, mas nada impede que se faça um novo procedimento para corrigir esse desvio que reapareceu, né? Então, o importante é sempre confiar no médico que está conduzindo o seu caso, confiar no julgamento dele, na indicação dele, né? Do tipo de cirurgia, qual olho operar, o que vai ser melhor no seu caso, comparecer direitinho, né, às consultas pós-operatórias, seguir o pós-operatório de maneira adequada, para que a gente não tenha nenhuma surpresa por conta de complicação pós-operatória, né? Mas não é incomum a gente precisar de mais de um procedimento para ter uma correção satisfatória do estrabismo. Geralmente, quando as pessoas me perguntam, né, a maioria dos estudos na literatura fala de uma taxa de sucesso de cerca de 80% com um procedimento só.
Então, é uma taxa de sucesso muito boa, mas 20% dos pacientes operados, então 2 em cada 10, vão precisar de um segundo procedimento para correção satisfatória do desvio. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se quiserem uma avaliação mais específica, uma conversa mais detalhada, é só agendar uma consulta que eu estou à disposição. Um abraço!